Shalom Ale, Lekulan, Lailatov. A paz sejam com todos, boa noite. Esse é o nosso canal Maná de Sião e eu me chamo Márcio Figueiredo Lopes, sou copastor da Igreja Presbiteriana Renovada do Recanto das Emas, copastor e presbítero Márcio. É um prazer novamente estar aqui junto com vocês no nosso canal Maná de Sião. E desde já quero agradecer a todos os meus irmãos judeus ortodoxos, nazarenos, judeus messiânicos e os meus amados e demais irmãos das várias igrejas cristãs evangélicas do Brasil e do mundo. Então, meus amados, como eu havia falado, eu fiz uma live algumas horas atrás no Facebook e eu havia falado a vocês que têm acompanhado o nosso canal Maná de Sião, têm participado, têm colaborado, e só o Eterno de Israel, só Adonai, só Hashem pode recompensar toda a atenção, todo o carinho que vocês têm demonstrado ao nosso canal Maná de Sião. Só o Eterno de Israel e seu Filho Yeshua de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pode recompensar vocês por vocês terem abraçado o nosso canal Maná de Sião. Então, amados, como eu falei, hoje vamos dar início a esse estudo, a tipologia escatológica de Yosef, de José, ok? Então eu quero que você, nesse momento, pegue a sua Bíblia Sagrada. Hoje vamos ler muitos textos das Escrituras Sagradas de Hashem, de Adonai, e faz necessário que você tenha em mãos a sua Bíblia Sagrada, que você pegue uma caneta e um papel e você faça as suas anotações. Ok, amados? Então, dando início ao nosso estudo, abra a sua Bíblia Sagrada no primeiro livro que Moisés escreveu, Bereshit, que nós conhecemos como Gênesis, capítulo 41. Ok, amados? Então vamos ler Gênesis, capítulo 41. A partir do verso 37. Ok? Então diz assim as Escrituras do Eterno. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura um homem como este, em que há o Espírito do Eterno, o Espírito de Deus? Amados, quando Faraó diz essas palavras a Yosef, a José, Yosef e José, sendo uma tipologia, uma simbologia, uma representação do próprio Yeshua de Nazaré, aqui nós, ao fazer uma análise da vida de Yosef, de José, com a vida de Yeshua, nós vamos encontrar muitas semelhanças. E quais são essas semelhanças? Nós vamos ver, amados, que, por exemplo, José, quando estava preso ali na prisão, durante 7 anos e 8 anos, não se fala mais nada a respeito da pessoa de Yosef, de José. Durante esses 7, 8 anos,
que eles estavam ali, que Yosef estava preso ali, não se fala nada do que aconteceu. E isso acontece com Yeshua de Nazaré. Por quê? Porque a partir dos 12 anos de idade de Yeshua até os seus 30 anos, aonde ele vai começar o seu ministério messiânico, assim por dizer, ninguém também, as escrituras também não relatam e não falam nada a respeito disso, do que aconteceu, né, nesse período. Então, por aí já vemos essa grande semelhança entre a pessoa de Yeshua de Nazaré, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com a pessoa de Yosef, de José. Então já começa por aí. Então esse versículo que nós acabamos de ler agora, foi quando Yosef, foi quando José foi retirado da sua prisão, aonde ele estava preso, ok? E ele foi então levado até a presença de Faraó. E isso aconteceu também com Yeshua de Nazaré. Então, quando Yosef, José, é levado até a presença de Faraó, Yosef está com 30 anos de idade. E é com 30 anos de idade que Yeshua de Nazaré também começa o seu ministério messiânico. É por isso, amados, que eu amo as Escrituras. Eu amo estudar as Escrituras. Porque você vê a concordância, né? Você vê o quebra-cabeça, as peças desse quebra-cabeça se encaixando perfeitamente, perfeitamente. Então, dentro da cultura judaica, que eu amo a cultura judaica, e segundo os vários rabinos, sejam eles das vertentes Nazarim, Nazareno, seja ele da vertente judaica messiânica, para eles não resta dúvida, eles não têm dúvida de que Yeshua é Yeshua ben Yosef, por causa das semelhanças. Então Yosef, José, é um tipo de Yeshua, entendeu? O que aconteceu com Yosef, com José, representa, simboliza ou tipifica muito bem a pessoa de Yeshua de Nazaré. E é isso que nós estamos estudando hoje, a tipologia escatológica de Yosef, de José. Então, quando Yosef, José, é levado até a presença de Faraó pelos seus oficiais, José está com 30 anos. E é com 30 anos que Yeshua inicia o seu ministério messiânico. E as semelhanças e as aparências terminam por aí? Não termina por aí. Assim como Yosef, assim como José foi rejeitado pelos seus irmãos, Yeshua também foi. O que diz no Evangelho de Yohanan, de João? Veio para o que eram os seus, mas os seus não recebeu, mas os seus o rejeitaram. Então olha outra semelhança aí, entre Yosef e Yeshua, entre José e Jesus. Então assim como Yeshua de Nazaré
não foi recebido, foi rejeitado pelos seus irmãos, pelos Yahudim, pelos judeus, Yosef, José também foi. Oh, como é maravilhoso, irmãos, estudar as escrituras do Eterno. Você vê as peças do quebra-cabeça se encaixando perfeitamente, a concordância, a coerência. Mas continuando aqui, vamos voltar ao nosso texto aqui de Bereshit, de Gênesis. Vamos continuar. Ó, verso 39, diz assim, ó. Depois disso, disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Então Faraó viu que na vida de Yosef, de José, estava a presença poderosa do Ruach HaKadosh, do Santo Espírito de Deus. O Santo Espírito de Deus estava sobre a vida de Yosef, de José. Faraó percebe isso. Isso é notável aos olhos de Faraó, que realmente o Ruach HaKadosh, o Santo Espírito do Eterno, do Deus de Israel, estava na vida de Yosef, de José. Então, amados, o que isso nos faz lembrar? De que quando, por duas vezes, o Eterno, e isso fica evidenciado tanto para João Batista, e isso fica também evidenciado para Yohanan, Yaakov e Keifas. Então, duas vezes o Eterno, ele fala para João Batista e ele fala para Pedro, Tiago e João que Yeshua, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o seu Filho amado, a quem ele se compraz, a quem ele tem se compracido. Ok? Então, por duas vezes, diante de testemunhas de pessoas, havia um público ali, nessas duas vezes, o próprio Eterno fala: esse é o meu Filho amado, a quem eu me comprazo. Então, Faraó, por estar acima de Yosef, de José, e o próprio Yeshua, o próprio Senhor Jesus, ele declara isso, que o Pai é maior do que ele. É ou não é? Foi o próprio Senhor Jesus, foi o próprio Yeshua que disse que o Eterno, que o Pai é maior do que ele. Então o próprio Pai diz que ele, Yeshua, o seu Filho amado, Jesus de Nazaré, é o seu Filho amado a quem ele se compraza. Reconhecendo quem é Yeshua. Então o Faraó, ele faz a mesma coisa com Yosef, ele faz a mesma coisa com José. Está aqui. E aí no verso 40, vamos ler aqui de Gênesis capítulo 41, verso 40, diz assim: administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Olha só a relação entre Yosef, José e Faraó é semelhante e parecido com a mesma relação entre Yeshua e o Eterno de Israel. O seu Pai eterno, o seu Pai celeste. Olha aí, meus amados irmãos. É ou não é a mesma comparação, a mesma semelhança?
Não é parecido? Não é parecido, amados? E aí no verso 41, do capítulo 41, Faraó diz assim: e disse mais Faraó a Iosef, a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. E o que as escrituras falam? Que toda a autoridade foi dada a quem? E a Yeshua de Nazaré, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi dado toda a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Você está vendo a semelhança? Vocês estão vendo, amados? Vocês que nos acompanham aqui no nosso canal Maná de Sião. Olha como a palavra do Eterno, as escrituras sagradas, ela é realmente inerente, porque ela é perfeita. Aí no verso 42 diz assim: então tirou o Faraó o seu anel do sinete da mão e pôs na mão de Iosef, de José, e fê-lo vestir de roupas de linho fino, e lhe pôs um pescoço, um colar de ouro. O que isso vai te lembrar? Vamos ler, irmãos. É bom ler a palavra do Eterno. Abre a sua Bíblia em Apocalipse de Yohanan, de João, capítulo 1. Vamos ler. Olha só como as escrituras ela é perfeita. As peças do quebra-cabeça se encaixam perfeitamente. Vamos ler lá. Apocalipse de Yohanan, de João, capítulo 1, ok? Vamos ler. Vamos ler. Apocalipse de Yohanan, de João, capítulo 1, a partir do verso 12. Olha o que diz aqui as escrituras do Eterno. Ó. E voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com as vestes talares, cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancas como a alva anã, como as leves, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante ao bronze polido, refinado com fornalha, e a voz como voz de muitas águas. Então, assim como Iosef, José, recebeu vestes finíssimas, e recebeu um colar de ouro. Olha aqui a semelhança de Iosef, de José com Yeshua de Nazaré. Aqui no livro de Apocalipse de Yohanan, de João, que nós acabamos de ler. Então, Faraó vestiu Iosef e José como se veste o sumo sacerdote na festa de Yom Kippur, que é a festa da expiação, que representa o período da grande tribulação que há de vir sobre toda a face da terra. Então Faraó, sem saber, né, sem perceber, sem saber, ele acabou vestindo, e aí Iosef, a José, com as mesmas vestes de Yeshua de Nazaré, as vestes que o sumo sacerdote vestia em ocasião da festa de Yom Kippur, a festa da expiação.
Então, quando chegava essa festa no calendário judaico, o sumo sacerdote, ele trocava a sua veste. Ele tirava aquela veste toda colorida que vocês sabem, conhecem, e vestia essa veste branca de linho finíssimo, né? Era diferente a vestidura do sumo sacerdote na festa de Yom Kippur, na festa da expiação na terra de Israel. Então eu fico maravilhado, eu fico extremamente sem palavras para dizer como é que as escrituras sagradas elas se harmonizam, elas se encaixam perfeitamente, e esse encaixamento do quebra-cabeça das peças mostra a coerência que tem a palavra do Eterno. Ok, amados? Mas continuando, vamos voltar lá para Bereshit, Gênesis, verso 43. E fez subir ao seu segundo carro, e chamaram diante dele, e inclinavam-os desse modo, e constituiu sobre toda a terra do Egito. E disse ainda a Faraó, a Iosef, a José: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. É ou não é a mesma autoridade, é ou não é o mesmo poder que o Deus Pai, o Eterno de Israel, deu também ao seu filho Yeshua de Nazaré? Você está vendo que essa relação entre Yosef, José e Faraó é a mesma relação entre o Pai Eterno de Israel com o seu filho amado Yeshua de Nazaré? Vocês estão vendo, meus amados? Então não tem como ficar com dúvidas. Não tem como. Ok? Continuando. Verso 45. E a Yosef, José, chamou o Faraó de Safenat Parneia, e lhe deu por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e percorreu Yosef e José sobre toda a terra do Egito. Então o Pai Eterno, o Deus Eterno de Israel, ele deu a Yeshua de Nazaré o nome que está acima de todo nome. Foi o que ocorreu também com Yosef, com José. Faraó deu esse nome a ele, Zefanat Paneia. Então, você consegue enxergar e ver essa tipologia escatológica da pessoa de Yosef, de José com Yeshua claramente. Ok, amados? Continuando, verso 47. E nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. E ajuntou Yosef e José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos, e guardou nas cidades o mantimento do campo ao redor de cada cidade, e foi guardada na mesma cidade. E assim ajuntou Yosef e José muitíssimo cereal como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Então, aqui começa uma grande lição a respeito desse estudo escatológico de hoje, né, que é a tipologia escatológica de Yosef, de José. Então aqui começa de fato o nosso ensino. O que representa
para o fim dos tempos, o que representa dentro da escatologia bíblica e avançada, essa atitude que Yosef, que José teve aqui, que nós acabamos de ler nesses 2 versículos, que Yosef e José, ele ajuntou no celeiro todo o trigo, todo o cereal. Trigo é um cereal. E ele ajuntou em abundância, em fartura. Durante esses períodos de 7 anos de fartura, ele ajuntou tanto trigo, tanto cereal, que não era possível aos homens daquela época contar o tanto de trigo e de cereal que foi guardado naqueles celeiros em toda a terra do Egito. E o que isso, pastor Márcio, representa? O que isso significa para os nossos tempos atuais, para os fins dos tempos que nós estamos vivendo hoje? E na escatologia bíblica, isso representa e significa, porque como eu já mostrei para vocês, que Yosef e José é um tipo de Cristo, é um tipo de Yeshua de Nazaré. Então isso representa e significa que o nosso amado Yeshua de Nazaré, ele vai recolher os seus eleitos, ele vai recolher os seus amados, ele vai recolher a sua igreja no seu celeiro celestial. É isso que representa, amados. É isso que significa. Essa atitude de Yosef e de José representa que quando acontecer o evento do harpazô, do arrebatamento, que eu já deixei bem claro aqui, que esse evento do harpazô, do arrebatamento, é distinto, é diferente da parósia ou da parousia de Yeshua, né? São 2 eventos distintos, diferentes, né? Então, quando ocorrer o harpazô, que é o arrebatamento da igreja, o que Yeshua está fazendo? Ele está recolhendo. Ele vai recolher o trigo, o cereal, no seu celeiro, antes que chegue o período da grande tribulação. Então foi isso que Yosef, foi isso que José fez. Ele recolheu em todos os celeiros que havia na terra do Egito ali, né, o trigo e o cereal em abundância e fartura, que era como a areia do mar, que não se pode contar. E é isso que Yeshua vai fazer, amados. Ok? Mas, pastor Márcio, por que o Yeshua ele vai recolher no seu celeiro o trigo e não vai recolher a cevada? Vocês sabem que há uma grande diferença entre o trigo e a cevada. A cevada, ela representa a nação de Israel, o povo de Israel. Yeshua de Nazaré é judeu. Então por isso que Yeshua é chamada a primícia dos que dormem. Então Israel, por ser uma nação santa, eleita e escolhida e gerada pelo próprio Eterno, é o cereal da cevada. E na cevada não há fermento. E quando houver o harpazô, o arrebatamento da igreja, boa parte dos judeus, porque como eu já falei aqui,
nos nossos outros vídeos de estudo, hoje ainda 70% da nação de Israel, 70% dos Yahudim, dos judeus, eles ainda estão aguardando o seu Mashiach chegar, o seu Mashiach vir. Mas nós já sabemos que o Mashiach já veio, que Yeshua já veio. Nós já sabemos disso. Então é por esse motivo, é por essa razão que a nação de Israel, que Yeshua, que representa a cevada, no caso os Yahudim, os judeus, muitos vão passar pela grande tribulação. Por que, pastor Márcio? Porque a grande tribulação, como eu já falei nos estudos passados, né? Como esses judeus, esses 70% dos judeus que ainda estão aguardando um Mashiach e Yeshua vir, né? Eles precisam ter os seus pecados, as suas transgressões expiadas por Yeshua. Yeshua precisa expiar o pecado dos Yahudim, dos judeus, e isso vai se acontecer, isso vai se dar no período da grande tribulação, aonde Yeshua vai expiar os pecados, as transgressões, estabelecer o reinado eterno, a justiça eterna. Então você pode ter certeza que isso vai acontecer. Então o trigo representa a igreja gentílica. E foi por isso que Yosef, que José, recolheu nos celeiros antes do período de escassez, da fome, que representa a grande tribulação. Yosef, José, recolheu tanto trigo nos celeiros do Egito que não se podia contar. E isso representa a igreja gentílica. É lógico que no Arpazô, no arrebatamento, alguns judeus, e eu creio, acredito nisso, judeus nazarenos e judeus messiânicos, que é o meu caso, irão ser também arrebatados junto com a igreja gentílica, porque a igreja representa o povo gentílico, ok? E os pós-tribulacionistas, os mid-tribulacionistas, falam que a igreja é a segunda casa de Israel. Não é. A igreja não é a segunda casa de Israel. A igreja não é as tribos do norte, que foi separada pelo rei Jeroboão, que o Eterno permitiu que o reino de Israel fosse separado, dividido. O reino de Judá e Benjamim, o reino do norte, com as 10 tribos. Entre essas 10 tribos estava a tribo de Efraim e de Manassés. Mas elas não representam a igreja. A igreja é o povo gentílico. Não são os Yahudim, os judeus. Então os pós-tribulacionistas, eu não sei de onde que eles tiram isso, porque as escrituras não comprovam. As escrituras não há validade, não há comprovação, não há concordância, não há textos, seja no Taná, ou seja na Brit Hadashah, ou seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, não há nada que comprove que a igreja gentílica é a segunda casa de Israel. Não é. A igreja é o povo gentílico.
Ok? Muito bem. Então, amados, continuando aqui, vamos ler verso 50. Antes de chegar a fome, nasceram os 2 filhos de Iosef de José, o quais lhe deu Asenate, filha de Potifra, sacerdote de On. Então José teve esses 2 filhos, que nós sabemos que é Efraim e Manassés, que é a segunda casa de Israel, que são os judeus que foram dispersos. Eu já falei, já expliquei isso para vocês aqui no nosso canal Maná de Sião. Mas esses judeus dispersos, eles já estão retornando, estão regressando. Nunca se houve tanto regresso, tanto retorno de judeus que estavam dispersos por todo o mundo, como nos dias de hoje, na terra de Jerusalém, de Jerusalém, na terra de Israel. E isso é o cumprimento das profecias que está no Taná, no Antigo Testamento, né? Então, muitos judeus dispersos já retornaram, já regressaram de volta para a Terra Santa, para a cidade de Jerusalém, de Jerusalém. Isso aí é comprovado, né? Baruch Rabá Meshem Adonai, louvado seja o nome do Senhor, do Eterno. Ok, amados? Então, a igreja, ela será recolhida. A igreja, ela não vai passar pela grande tribulação. E a igreja é esse trigo, né? A igreja, ela nasce no dia de Pentecostes. É por isso que lá em Matitiarro, vamos ler Matitiarro, capítulo 3. Abre a sua Bíblia aí. Matitiarro, Mateus, capítulo 3. Vamos ler. A partir do verso 11. Olha o que João o Batista e Yohanan fala aqui. Olha, João Batista diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com Ruach Hadakosh, com Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão, e limpará completamente a sua eira, e recolherá. Olha aqui a semelhança com Iosef, com José. O que João Batista está afirmando? O que João Batista está dizendo, está declarando? Olha só, ele diz, João Batista, vamos ler novamente o verso 12 de Matitiarro, de Mateus capítulo 3, verso 12. Ó. Ele recolherá o trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então, aqui João Batista é bem claro. Olha, eu vos batizo com água, mas Yeshua de Nazaré vai batizar vocês com água e com fogo. E quando foi isso? Na festa de Shavuot, na festa de Pentecoste. É na festa de Shavuot, de Pentecoste, que é o batismo com fogo, com Ruach Hadakosh, com o Espírito Santo. É ali que nasce a igreja gentílica. A igreja gentílica nasce ali, através de Yeshua. E é por isso que João Batista está afirmando e declarando que ele recolherá. Oh, Baruch Rabá Meshem Adonai. Ele recolherá o trigo no seu celeiro.
Ah, amados. Oh, queridos, como eu fico alegre. Como eu fico, sabe, maravilhado. Como eu fico jubilado ou jubiloso quando as Escrituras revelam e mostram o quanto que a palavra do Eterno ela é harmoniosa, ela se harmoniza, né? Essa concordância, as peças do quebra-cabeça se encaixando perfeitamente. Oh, Baruch Rabá Meshei Adonai, bendito seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, é isso, amados. É isso, né? E por que que ele vai nos recolher no seu celeiro? Para as boldas do Cordeiro. Lembra do nosso vídeo de estudo que eu falei aqui das boldas do Cordeiro? Né? Então ele vai recolher para quê? Para que haja o casamento. E se você continuar lendo aqui em Bereshit, Gênesis, você vai ver que Yosef, José, ele casa com Asenate. E Asenate representa a igreja gentílica. Porque a terra do Egito, né? A terra do Egito, a nação do Egito, representa o povo pagão, o povo gentílico, que estava separado da promessa da salvação, de herdar a eternidade com Yeshua de Nazaré, de Israel, né? Então, o casamento de Yosef com Asenate representa o casamento de Yeshua com a sua igreja, o povo gentílico. E todo casamento tem que haver festa. E essa festa se chama as boldas do Cordeiro. Então, para que Yeshua vai recolher o trigo no celeiro? Para celebrar as boldas durante os 7 anos. E isso está descrito lá. Vamos ler lá em Apocalipse de Yohanan, capítulo 19, para não ficar nas minhas palavras. Vamos ler lá. Está lá em Apocalipse, capítulo 19. Lá fala. Vamos ler, vamos ler. Depois dessas coisas ouvi no céu uma grande voz de numerosa multidão dizendo... Quem é essa multidão, irmão? Quem é essa visão que Yohanan, que João está tendo? É ou não é a igreja gentílica? É ou não é o povo que foi arrebatado no Arpazô? Que João está vendo aqui? Que os pós-tribulacionistas, os mid-tribulacionistas, nem nos estudos, se você... Qualquer estudo do pós ou do mid-tribulacionista, eles não falam das bodas do Cordeiro, eles não falam da tipologia escatológica de Yosef, de José, você não vê eles falando. É aquele mantra, aquela repetição, sabe? Eles pegam aquele texto ali, né? Com todo respeito, eu amo meus irmãos pós-tribulacionistas, mid-tribulacionistas, eu amo eles, mas eles pegam aquele texto ali e fica só ali naquele texto, e aquele texto vai se repetindo até virar um mantra e não sai dali. Então essa escatologia aqui no nosso canal Maná de Sião é uma escatologia avançada, é uma escatologia que você não vai encontrar nas igrejas hoje. 80% das igrejas cristãs evangélicas não vai trazer para vocês que estão acompanhando o nosso canal Maná de Sião, não vai trazer um estudo escatológico tão avançado como esse, das Escrituras do Eterno. Hoje, infelizmente, as igrejas cristãs evangélicas estão preocupadas com 1000 e outras coisas.
mas não está preocupado com o fim dos tempos, não estão preocupadas com o retorno, com a volta de Yeshua de Nazaré, com a salvação eterna, com o reino eterno. Não estão preocupados, estão preocupados com, muitas das vezes, com seus interesses pessoais, entendeu? Pensando só no aqui, no agora, nessa terra. E não estão preocupados em ensinar e fazer você aprender e saber sobre o fim dos tempos, a escatologia, o estudo das coisas que vão acontecer, o estudo das coisas que vão acontecer no futuro. Mas aqui o nosso canal Maná de Sião foi levantado pelo próprio Eterno para fazer a diferença, para trazer essas verdades, para trazer essas revelações, para mostrar para vocês que nós já estamos no período dos fins dos tempos, para mostrar para vocês que as escrituras do Eterno estão se cumprindo passo a passo, as escrituras do Eterno, as profecias. Então, amados, continuando aqui na nossa leitura aqui de Apocalipse, de Yohanan, de João, agora vamos ler o verso 2. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue do seu servo. Segunda vez disseram, aleluia, e a fumaça sobe pelo século dos séculos, e os 24 anciões e os 4 seres viventes se prostram e adoram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo amém, aleluia. E saiu uma voz do trono exclamando, dai louvores ao nosso Deus, todos os servos, os que temeis, e pequenos e grandes. Então ouvi uma voz de numerosa multidão, como muitas águas, e com muito de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina Hashem Adonai, o Senhor, o nosso, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Alegremos e nos exultemos e damos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois foi-lhe dado vestido de ninho finíssimo, resplandecente e puro, porque o ninho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o Melahim, o anjo, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras do Eterno, as verdadeiras palavras de Deus. Então, quando Yohanan fala aqui no verso 7, que ele diz, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, é porque essas bodas já aconteceram lá na glória, lá na eternidade, com Yeshua de Nazaré. Ok, amados? Então, Yosef, José, é uma tipologia bem clara da própria pessoa de Yeshua de Nazaré. E é isso que as Escrituras estão mostrando para mim e para você. Ok, amados? Agora o interessante aqui vamos voltar lá em Bereshit, em Gênesis capítulo 41, porque aqui, olha só, Faraó, vamos ler,
verso 43, muito interessante aqui. E fez-lo subir o seu segundo carro, e clamavam diante dele: inclinai-vos desse modo, e constituiu sobre toda a terra do Egito. Então Iosef, José, ele subiu numa carruagem, né, que o próprio faraó, né, mandou que os seus oficiais colocassem Iosef, José, e que desfilasse por toda a terra do Egito, para que todo o Egito reconhecesse que Iosef, José, ou o seu nome egípcio. E veja bem que até nisso é parecido, né, que Yeshua, ele ganhou esse nome de Jesus de Nazaré das nações gentílicas, né? Jesus Cristo de Nazaré, esse nome, nós sabemos que na língua hebraica não existe a letra J, né? E Cristo. Esse nome que deram para Yeshua de Nazaré foram as nações gentílicas, foi o Império Romano, a Igreja Católica Apostólica Romana que inventou esse nome. Assim como o faraó colocou o nome de Iosef, de José, de Zefanat Paneia. Até nisso eles são semelhantes. Oh, louvado seja o nome de Hashem, de Adonai, do nosso Senhor, né? Mas o que eu quero dizer, amados? Veja bem. Então, quando houver o evento, né, dentro do retorno, né, veja bem, grave isso que eu vou falar, o retorno de Yeshua, a volta de Yeshua, ela realmente é única. Só que nessa volta, nesse retorno de Yeshua, está dividida em duas etapas que eu já falei para vocês. Uma etapa será secreta e invisível, será só para a igreja gentílica. É o harpazô, o arrebatamento. E a outra etapa do retorno e da volta de Yeshua será o evento da parósia ou parousia, que é a vinda, né, de Yeshua visivelmente, né? Toda a terra, como está descrito lá no Apocalipse de Yohanan, que nós acabamos de ler no capítulo 1, se eu não me engano no verso 7, fala que todo olho o verá. Então essa é a parósia ou parousia, a vinda visível de Yeshua. Então você veja que o harpazô e a parósia são duas palavras distintas, são duas palavras diferentes. Então o retorno e a volta de Yeshua está dividida em duas etapas, ok? Então quando houver a parósia ou parousia de Yeshua, que é a sua vinda visível, você acha que Yeshua vai passar primeiro aonde? Segundo o que nós estamos estudando aqui, fazendo essa tipologia escatológica da pessoa de Iosef, de José, com Yeshua de Nazaré. Você acha que ele vai passar aonde? Antes de chegar na terra de Jerusalém, de Jerusalém. Que isso aí é inquestionável, que Yeshua de Nazaré vai descer na terra de Israel, em Jerusalém, e vocês sabem que o Monte das Oliveiras vai se fender em duas partes, aí vocês já sabem que vai ocorrer. Mas ele vai passar onde primeiro? Ele vai passar primeiro no Egito.
Mas me mostra então, pastor Márcio, co-pastor presbítero Márcio, me mostra onde está escrito nas escrituras sagradas do Eterno que Yeshua vai passar primeiro na terra do Egito antes de ir para Jerusalém. Vamos abrir, abre a sua Bíblia no livro do profeta Ishayahu, ou Isaías. Isaías capítulo 19, vamos ler. Vamos ler Isaías capítulo 19. Diz assim as escrituras do Eterno: sentença contra o Egito. Eis que Adonai Hashem, o Senhor, vem cavalgando em uma nuvem ligeira, vem ao Egito, e os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. Tá vendo aí, irmãos? Tá vendo aí, meus amados? A tipologia escatológica de Yosef, de José, parecido, semelhante com a de Yeshua. Yosef e José não passou por toda a terra do Egito, naquela carruagem que o faraó tinha mandado seus oficiais colocarem Yosef e José, e que era para ele sair em comitiva sobre toda a terra do Egito. Então, quando houver o evento da parousia, que é a vinda visível de Yeshua, Yeshua vai passar primeiro na terra do Egito. Mas por que, co-pastor presbítero Márcio, ele vai passar primeiro na terra do Egito? Porque o anticristo, e eu vou estar dando esse estudo, e não perca esse estudo no nosso canal Maná de Sião, o estudo falando da marca da besta e da Sharia islâmica. Será um estudo que vai se tornar em um, porque eu vou falar tanto da marca da besta como a Sharia islâmica, e eu vou mostrar para vocês que o anticristo, ele vai surgir de um país islâmico. O anticristo será islâmico, ele virá de um país islâmico. Grave muito bem isso que eu estou dizendo, que eu estou falando, e vou mostrar e comprovar para vocês, dentro das escrituras do Eterno, que o anticristo vai surgir de um país islâmico. E como ele vai vir de um país islâmico, o Mahdi, que é o Mahdi, pastor Márcio, co-pastor presbítero, é o Messias islâmico. O Mahdi, ele vai usar a terra do Egito como base do seu governo. Mas por que ele vai usar a terra do Egito como base do seu governo? Porque na terra do Egito, ali quem estuda geografia bíblica, né, ou sem ser geografia bíblica, pode ser geografia secular mesmo, sabe que na terra do Egito existe um pedaço ali chamado canal de próximo ao Golfo Pérsico. É um canal ali muito importante que há na terra do Egito, né? Canal de Suez, é um nome assim. Se eu não estiver falando aqui a palavra certa, canal de Suez. E esse canal de Suez é onde escorre o petróleo. E o petróleo é o óleo que todo mundo precisa do petróleo, né? O óleo do petróleo, né? Então o óleo
do petróleo, ele move a economia mundial. A economia mundial é movida por causa do petróleo, do óleo do petróleo. Então, por isso que o anticristo vai usar a terra do Egito para isso. Que ele vai assumir esse controle, esse poder sobre a economia mundial de todas as nações. E para ele exercer esse poder, ele precisa ter em mãos o que gera a economia mundial, que é o petróleo, o óleo do petróleo. Ok? Então por isso que Yeshua, na sua parousia, na sua vinda visível, que ele já vai voltar com os santos, com a igreja, né? Yeshua não vai voltar, retornar sozinho, não. Quando houver o evento da parousia, ele vai voltar com os santos, com a igreja, montado no cavalo branco. Na carruagem tipológica que Yosef, que José também passou ali por toda a terra do Egito. Oh, como é maravilhoso, amados, estudar as escrituras do Eterno, não é? Louvado seja o nome do Senhor. Então, para nós encerrar aqui esse nosso vídeo de estudo sobre a tipologia escatológica de Yosef, de José, eu quero ler esse texto aqui de Apocalipse, de Yohanan, de João, capítulo 6. Vamos ler, amados? Mas antes de lermos Apocalipse de Yohanan, capítulo 6, vamos ler em Daniel, capítulo 11, aonde também se faz menção sobre o Egito. Então pode ter certeza do que eu estou afirmando, não sou eu, qual pastor presbítero Márcio, eu estou afirmando porque as escrituras sagradas estão revelando, está nos mostrando que Yeshua irá passar, ok? Quando já tiver terminado os 7 anos, né, da grande tribulação, quando já estiver acontecendo a batalha do Amargedon, então Yeshua vai passar pela terra do Egito. Então aqui no livro do profeta Daniel, capítulo 11, vamos ler, verso 42, 43, diz assim: estenderá a mão também contra as terras, a terra do Egito não escapará, apoderar-se-á dos tesouros de ouro, de prata e de todas as coisas preciosas do Egito, e os níbios e os etíopes seguirão. Tá vendo? Então, eu creio, acredito que não resta mais dúvida alguma a respeito de que Yeshua de Nazaré, na sua parousia ou parousia, sua vinda visível, né, antes de ir para a Terra Santa de Israel, Jerusalém, ele vai passar pela terra do Egito. Ok, amados? E agora sim, vamos lá para Apocalipse de Yohanan, de João, capítulo 6. Vamos ler. Capítulo 6. Capítulo 6. Verso 5 e diante. Vamos ler? Diz assim:
Quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo: Vem então, e vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como voz que no meio dos 4 seres viventes dizendo: Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Oh, amados, como as escrituras do Eterno é maravilhosa, queridos. Aqui no capítulo 6 do Apocalipse de Yohanan, de João, que nós acabamos de ler, aqui já está relatando, aqui já está falando do período da grande tribulação. E no período da grande tribulação haverá mais o quê? Sobre a face da terra. Haverá mais judeus do que a igreja gentílica. Porque praticamente, vou colocar aí, 70% da igreja gentílica já foi arrebatado, o arpazô já aconteceu, já houve, né? Então vai ficar aqui na face da terra só aqueles, né, da igreja gentílica que não vigiaram, não levaram as coisas do Eterno a sério, não levaram as escrituras sagradas a sério, não levaram uma vida de renúncia, de santificação, de purificação, de temor, de respeito ao Eterno, né? Então vai ficar da igreja gentílica aqui no período da grande tribulação muito pouco. E esse texto do Apocalipse de Yohanan, de João, deixa bem esclarecido isso, como nós acabamos de ler. O que nós acabamos de ler? 1 denário, né? 1 denário, vamos ler de novo, ó. Uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Então, o trigo será bem pouco. E é por isso que o anticristo o que ele mais vai querer degolar no período da grande tribulação, cortar a cabeça, martirizar, é justamente os irmãos da igreja gentílica que tenha ficado aqui, que não subiu no arpazô, no arrebatamento. Porque serão muito pouco, 30%. Eu falo com exatidão, mais ou menos 30% só da igreja gentílica, né, da igreja do Eterno, que vai ficar aqui no período da grande tribulação, que o restante já estará nas boldas do Cordeiro. Então, a quantidade maior, né, e se a gente for fazer uma análise economicamente, né, quando existe algo, a oferta, quando a demanda é maior, no caso do trigo, né, porque veja bem, com 1 denário só se compra 1 medida de trigo. Porque quando a oferta é maior, por causa da demanda, fica caro. Então, a cevada que vai estar aqui, que representa a nação judia, os Yahudim, que não subiram no arpazô, que representa 70%, né? No caso, nesse período, será maior do que do trigo.
Entendeu, amados? Então, por isso que com uma medida, com um denário, se compra 3 medidas de cevada. Porque a grande tribulação é o tratamento do Eterno diretamente com todos os Yahudim, com todos os judeus. Então, por isso que haverá mais judeus no período da grande tribulação do que a igreja gentílica. Mas lembrando que a igreja gentílica só foi arrebatada, vai ser arrebatada, né, no evento do Arpazô, do arrebatamento, porque Shaul, que Paulo fala, que o Eterno permitiu que a cegueira caísse nas vistas dos Yahudim, dos judeus, para que a igreja gentílica fosse ejertada na boa oliveira que é Israel. A igreja gentílica era o jabuzeiro bravo, e esse jabuzeiro bravo foi enxertado na boa oliveira que é Israel. Por isso. Ok, amados? Então, veja bem, queridos. O significado, para nós já estarmos encerrando aqui o nosso estudo tipológico, escatológico da pessoa de Yosef, de José. A palavra Sefanat Paneia, a sua raiz hebraica, significa tesouro escondido do Eterno. E o que isso representa? Isso representa que em Yeshua de Nazaré, que é uma tipologia de Yosef, de José e vice-versa, né? O arrebatamento, o arpazô, as bodas do cordeiro, né? Representa que nós seremos esse tesouro que o próprio Eterno, através da pessoa de Yeshua de Nazaré, reservou para o seu filho Yeshua de Nazaré. É tesouro escondido. É aonde nós vamos entrar no repouso, né? Aonde nós vamos entrar no repouso do Eterno. Então veja como é fantástico, como é esplêndido, como é grandioso, maravilhoso estudar as Escrituras Sagradas do Eterno, tendo esse entendimento da cultura judaica, tendo esse entendimento do papel fundamental e importante que a nação de Israel tem nas Escrituras. Porque quando reconhecemos quem é Israel nas Escrituras Sagradas, o seu papel histórico, profético e futurístico, fica fácil de se entender, fica fácil de se compreender as Escrituras Sagradas. Então, o tesouro escondido é o repouso dos salvos, dos santos. É o repouso que o Eterno, através de Yeshua de Nazaré, e que foi tipificado na pessoa de Yosef, de José, com o seu nome, Zefanat Paneia, que significa tesouro escondido. Então nós somos esse tesouro escondido. Quando houver o arpazô, o arrebatamento, estaremos o quê? Escondido, guardado, protegido, no celeiro, né? Lembra que eu falei aqui no nosso estudo que
Iosef, José, guardou nos celeiros da terra do Egito uma quantidade que não se podia contar nem enumerar de trigo, de cereal. Então é isso, amados. É isso que vai ocorrer. É isso que vai acontecer no dia que Yeshua, o Mashiach de Israel, vier buscar a sua noiva, a sua igreja, e está perto, está muito perto, está muito próximo o harpazou, o arrebatamento acontecer. Pode ter certeza disso. O Espírito do Eterno, Ruach HaKadosh, tem falado isso muito forte no meu coração. Então, grave bem essas palavras que eu estou dizendo para vocês, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs do nosso canal Maná de Sião. Quando o povo de Israel estava ali na sua peregrinação no deserto, durante o período dos 40 anos que Israel passou no deserto, só Yahushua, Josué e Caleb entraram na terra de repouso. A terra de repouso é a Canaã, a terra de Canaã. Mas essa terra de Canaã também representa a Canaã celestial. A Canaã celestial é a terra de repouso da igreja gentílica, da igreja de Yeshua de Nazaré. Então, daquela geração ali do deserto, aonde Israel passou o período de 40 anos peregrinando, só Yahushua, só Josué e Caleb entraram na terra de repouso, na terra de Canaã. E não será também diferente. Quando houver o evento do arrebatamento, o harpazô, nem todos vão subir. Nem todos serão arrebatados. E eu não quero estar aqui, amados. Quando houver o harpazô, o arrebatamento da igreja, eu quero estar junto dos meus irmãos gentil. Eu quero estar junto dos meus irmãos gentil. Com certeza. Ok? Eu quero entrar nesse repouso que o Eterno, através de Yeshua, irá fazer para a sua igreja. Né? É o tesouro escondido. Eu tive um sonho, né? Eu quero compartilhar aqui, já terminando aqui o nosso estudo escatológico, da tipologia escatológica de Iosef, de José. Quero terminar aqui o nosso estudo de hoje, dizendo que eu tive o sonho do harpazô, do arrebatamento. Eu sonhei com o harpazô, com o arrebatamento. E quando eu via os meus irmãos subindo, quando eu via Yeshua buscando a sua noiva, cada irmão que estava subindo é como se fosse um feixe de trigo, mas aquele feixe brilhava como se fosse ouro. E ouro é o quê? É tesouro. Ouro representa o quê, amados? Não é tesouro? É tesouro. Então eu tive esse privilégio de ter tido esse sonho maravilhoso do harpazô, do arrebatamento da igreja. Então, amados, que o Eterno de Israel e o seu Filho amado Yeshua de Nazaré, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te abençoe ricamente com esse estudo, ok? Que possamos estar firmes
na nossa fé. Amém, amados? Porque está chegando esse dia. Que o Eterno te abençoe. Louvado seja o nome do Eterno. Shalom Ale, Lekulan, Laila Tov. A paz seja contigo. Boa noite. Shalom.